Bom dia, e começo precisamente por essa declaração. Apesar de o grupo ser heterogéneo, de ter ativos, precários, trabalhadores do Estado, do setor privado, aposentados e reformados, são coisas ligeiramente diferentes, temos sempre presente na nossa conversa as relações laborais e o mercado de trabalho. Ou então estamos condenados a que a segurança social e as pensões sejam aquelas defendidas já desde o século passado pelo atual vice-primeiro-ministro. Estaremos todos condenados a pensões mínimas se não discutirmos as relações laborais, os salários, o trabalho. Neste grupo, e não é por ser moda, nós também defendemos um consenso social e político alargado em torno da sustentabilidade da segurança social, da sustentabilidade das pensões, assente num conjunto de princípios, de valores e apontando algumas medidas. E não temos medo da palavra sustentabilidade. Provavelmente não temos o mesmo entendimento destes consensos políticos alargados, destes consensos sociais e da sustentabilidade que tem tido este governo. Reformas, transformações que tenham estabilidade, que careçam de debate e estudo prolongado, desses acordos sociais e políticos alargados, de forma a que sejam duradouras, não podem de qualquer forma ser feitas sobre este cutelo das pressões conjunturais e de uma pseudo-insustentabilidade da segurança social, como diz num dos contributos que está no site do Instituto. E por isso, hoje, esta apresentação não é uma apresentação nem de números, nem de gráficos, como tem sido habitual quando se fala da segurança social, mas de princípios. Uma proteção social forte, justa e coerente tem que ser sustentável. Mas a sustentabilidade não é meramente financeira, é também social e económica. É de recusar qualquer apreciação meramente contabilística ou orçamental que reduz a segurança social, muitas vezes com contas erradas, manipuladas, sem o papel do multiplicador social que são as despesas com proteção social. Não é um perigoso esquerdista o Presidente do Conselho Económico e Social, e podia ser, provavelmente, até Comissário Europeu, e que há 2 dias dizia que este equilíbrio financeiro, ou pseudo-equilíbrio financeiro, não podia pôr em causa a dignidade humana. E, portanto, para nós, sustentabilidade é financeira, social e económica, e não apenas uma que interessa ao orçamental. Não é, no fundo, não é aceitável para nós que se reduzam as reformas da segurança social e do sistema de pensões a medidas duplamente penalizadoras para os reformados, chamem-se complemento extraordinário, contribuição extraordinária de solidariedade ou contribuição de sustentabilidade. Não é para nós uma reforma aumentar a idade legal da reforma, ter um novo fator de sustentabilidade que pode ser também duplamente penalizador, e ao contrário do que diz este governo, o que dizia este governo, cortar pensões por cortar, aumentar as cotizações dos trabalhadores ou aumentar o IVA para financiar a segurança social também não se enquadram na nossa perspectiva de reformas que garantam a sustentabilidade financeira, económica e social. Reconhecemos na proteção social um papel muito forte, muito importante nas pensões e nas outras prestações sociais, no combate à pobreza e às desigualdades. A taxa de pobreza em Portugal seria de cerca de 47% se não houvesse pensões e outro tipo de prestações sociais. Ela é inferior a 19%. As prestações sociais são também aquilo que os economistas gostam de dizer, estabilizadores automáticos para a situação de crise. Protegem quem mais precisa em situações de recessão. São componentes fundamentais do desenvolvimento económico e social. Suportaram reestruturações setoriais no nosso país e noutros. E não podemos, nesta lógica de combate à pobreza e às desigualdades e, de certa forma, também à fraude, ser tão exigentes para quem recebe prestações como o rendimento social de inserção e ser tão complacentes para com os beneficiários de rendas excessivas ou para quem remediadamente vive a sua vida com despesas de representação. É um escândalo que a sociedade se revolte para com a meia dúzia de beneficiários do rendimento social de inserção
e pareça ser complacente com alguma auferição de rendimentos não declarados em sede de IRS. É escandaloso. Nós não queremos que a proteção social se substitua à fiscalidade na função de equidade e de repartição de rendimento, quer primária, quer salarial e de riqueza, e às vezes carregamos na proteção social aquelas correções que não são feitas a priori. Concordamos que deva ser aperfeiçoado algum tipo de... que sejam aperfeiçoadas algumas prestações não contributivas, nomeadamente sujeitas a condição de recursos, porque é um bocadinho... eu não digo que seja esquisito, mas é um bocadinho paradigmático do discurso político generalizado, não é de uma bancada parlamentar, é generalizado dos partidos políticos, defenderem pensões mínimas e aumento de pensões mínimas de 2 ou 3 euros por mês e não defenderem um complemento solidário para idosos que garanta ao beneficiário mais 1.300 euros por ano e que complementa a sua pensão mínima. As pensões ditas mínimas sociais e rurais são uma bandeira do vice-primeiro-ministro e de outras pessoas. Talvez valesse a pena pensar nisso antes dos sindicatos, com todo o respeito, e dos partidos estarem sempre a defender o aumento das pensões mínimas e não privilegiarem outras prestações. Recusamos, de qualquer forma, esta abordagem assistencialista, caritativa, até a sobrepor-se aos direitos de cidadania, direitos fundamentais. A segurança social no século XXI não pode combater exclusivamente a pobreza, reduzir o risco da pobreza, deve ser universal, solidária, e a assistência social de caráter caritativo não é algo que defendamos. Também no acesso aos equipamentos sociais não pode ser o acesso aos equipamentos sociais também não pode ser condicionado muitas vezes por quem tem mais recursos e não por quem mais precisa, visto serem financiados significativamente por impostos, também pelas famílias, também pelos idosos que estão em lares, mas são financiados fundamentalmente por impostos. E é um perigo nesta destruição da administração pública, o José Reis falava disso, é um perigo que alguns serviços públicos, os departamentos da Segurança Social, o Instituto da Segurança Social, que não têm recursos humanos já para atender à população, estejam cada vez mais alvo de sangria de recursos humanos qualificados a prestar esse serviço. Portanto, não é só nas prestações sociais e no corte das prestações sociais que estamos a desproteger os mais desfavorecidos, é também na descapitalização de recursos humanos destes serviços. Mas, até, e num dos contributos da Cláudia Joaquim, está-se a assistir a uma desregulação deste princípio da cooperação entre o Estado e o terceiro setor. Há um recuo na proteção de cidadania, na proteção social de cidadania, e está-se a privilegiar cada vez mais esta emergência da ação social, estas sopas dos pobres, estas cantinas sociais. Sem dúvida que assistimos a problemas conjunturais muito responsáveis pelos déficits atuais da segurança social. O desemprego, a desvalorização salarial, a não atualização de portarias de extensão, os despedimentos, são os principais responsáveis, só nos últimos 3 anos, por menos 3.000 milhões de euros de receitas ou de aumento de despesas com desemprego na segurança social. Não é o envelhecimento da população. É um problema, teremos até um problema do ponto de vista demográfico pela imigração recente, como é apontado no texto ou no contributo do Renato Miguel de Carmo e no do Sérgio Pinheiro, se não estou também em erro. Este governo parece que ataca os pensionistas e os idosos, mas no fundo o que está a fazer é desempoderar os trabalhadores mais do que assegurar um sistema de pensões mínimas. Ataca ao fator de trabalho, seja o rendimento atual, ou seja o rendimento futuro, proveniente do trabalho que hoje temos, dos salários que hoje oferimos. Fruto da precariedade, fundamentalmente, fruto da baixa dos salários também. As políticas económicas, de facto, é outro dos contributos que recebemos, podem contribuir para a sustentabilidade da segurança social, sem dúvida, se fomentarem a produtividade, o emprego, se reduzirem o desemprego, mas se for à custa de mais precariedade, de salários mais baixos, de facilidade dos despedimentos
elas não contribuirão para uma segurança social coesa e forte. Não faz, de facto, sentido falar de segurança social sem falar de relações laborais e de mercado de trabalho. Faz também sentido questionarmos o papel do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social e desses investimentos que o FEF pode fazer em atividades produtivas. Há uma margem muito significativa dos investimentos deste fundo em dívida pública, mas também pode ser aplicado em ações. E o escrutínio que podemos fazer sobre isto, e sobre até a forma como as políticas ativas de emprego e formação profissional têm sido financiadas com o dinheiro da Segurança Social. E não tenho dúvidas, tenho a nota que o Renato Miguel do Carmo e o Sérgio Manso Pinheiro questionaram estas questões, ou algumas destas questões. Os trabalhadores precários têm que ser também protegidos pela Segurança Social, porque não é o que normalmente acontece. Sentem-se até numa situação de fragilidade, pressionados para descontarem para a Segurança Social, não contando com benefícios no futuro. Temos que induzir mais justiça e equidade na relação entre as contribuições e os benefícios, e temos que mobilizar a sociedade para outras medidas que possam recuperar a confiança que os jovens estão a deixar de ter na Segurança Social. A responsabilidade social do Estado e das empresas também se vê não permitindo o crescimento do trabalho precário, combatendo a fraude e a evasão contributiva, combatendo a sinistralidade laboral. Certamente haverá contributos positivos destas ações na Segurança Social e alguns apontamentos que a Rosa Coelho e o Manuel Pires deixaram no site a este propósito, porque a fraude e a evasão são mais frequentes nestas situações de crise. Um aspecto também muito pertinente é o da avaliação da eficácia e da eficiência do sistema de segurança social, quer ao nível da cobrança das contribuições, quer ao nível das prestações sociais. Tem que haver maior rigor, maior transparência, maior oportunidade. O que é que fez o Governo nestes 3 últimos anos? Há algumas bandeiras do combate à fraude, mas que se assemelham mais a perdões fiscais para algumas empresas poderem concorrer a fundos comunitários. As políticas de apoio à família e que tenham em conta a conciliação do trabalho com a vida pessoal e familiar devem estar presentes na discussão em torno da segurança social, mas têm que ser igualitárias e não discriminarem as mulheres. Somos um dos poucos países que permite a parentalidade e uma partilha efetiva das licenças parentais e devemos continuar a fomentar isso para evitar que a mulher seja penalizada no acesso ao mercado de trabalho ou na progressão. Há tempos uma manchete no jornal de uma vice-presidente de uma associação de empresários diria que a maternidade mata uma carreira. A parentalidade não pode matar uma carreira e tem que ser esse discurso, porque senão, como alguns países, já podemos aumentar as taxas de natalidade, mas com prejuízo da mulher e dos direitos da mulher no mercado de trabalho. Temos também que ter em conta novas formas de organização familiar. A Segurança Social não protege, como poderia, famílias monoparentais e discrimina famílias de facto que não sejam heterossexuais. Isto não resolve por si só a questão da natalidade, atendendo à precariedade do mercado de trabalho e aos baixos salários, mas é importante também atuar neste sentido. É também importante reconhecer a diversificação das fontes de financiamento, avaliar a implementação ou a não implementação do Código Contributivo, equacionar de que forma é que o valor acrescentado pode complementar as receitas da Segurança Social desta coisa que nós chamamos de TSU e Taxa Social Única. Não nos parece, contudo, que a descida da taxa social única, em troca, por exemplo, do aumento do salário mínimo, ou o aumento do IVA e o reforço do IVA social, sejam as soluções para aumentar o financiamento da Segurança Social. Defendemos também, sem dúvida, a convergência dos sistemas, mas tendo em conta o seu contexto histórico, financiamentos passados, clarificando responsabilidades futuras. Um exemplo recorrente é o da Caixa Geral de Apresentações. Não se pode falar do déficit da Caixa Geral de Apresentações ignorando que os novos funcionários públicos não descontam para a Caixa Geral de Apresentações. Portanto, não se engane as pessoas com este aspecto, e o Tribunal de Contas
por só fazer contas, ajuda também um bocadinho a este discurso. De qualquer forma, nesta defesa, nesta convergência para um sistema público unificado de pensões, temos que refletir sobre as condições de transição. Não devemos confundir a justa defesa de direitos constituídos por parte de quem tem uma história contributiva, de quem está no limiar da pobreza, com alguns regimes especiais que parecem ser situações de privilégio. Há que diferenciar esta análise e ser rigoroso. Recusamos, seja qual for o rótulo, plafonamento, capitalização, privatização, até com uma bandeira muito bonita, porque é o modelo sueco, se a sueca é do norte nórdico, social-democrata, progressista, é bom. Não nos deixemos enganar. Há custos de transição se passarmos para um regime deste tipo? Há. Mas estes modelos de financiamento e de garantia de pensões trazem riscos. Não estão imunes às crises económicas. Não resolvem, nem estão preparados para o envelhecimento demográfico. Não permitem sequer o papel redistributivo que a segurança social tem. E estes são problemas estruturais e duradouros destes modelos. Não é o custo de transição, seja 5% ou seja 20% do PIB. Estes ficarão para sempre. Não nos deixemos enganar com os 2% de crescimento económico que deixem introduzir qualquer modelo de plafonamento. Mas a segurança social, porventura, não foi a responsável pela crise, mas alguns fundos privados de pensões devem ter tido alguma responsabilidade nesta crise. E é o Estado, enquanto representante de todas e de todos nós, que pode melhor garantir a universalidade e a defesa dos direitos humanos, e a segurança social é um direito humano. É também muito importante, independentemente dos vários níveis de concertação, que os parceiros sociais sejam envolvidos na negociação das reformas da segurança social, na participação, na gestão, também na gestão da segurança social, seja nos vários níveis, seja fundamentalmente no sistema previdencial. Não podem ser meramente consultivos ou, quantas vezes, pouco interventivos até nas exigências de informação ao Governo. Isto traz-nos para outro ponto, do ponto de vista dos princípios, que nos parece fundamental para este acordo político e social alargado. Qualquer reforma deve ter por base estudos transparentes, a informação estatística disponibilizada deve ser rigorosa e clara. Muitos dos que dizem que a segurança social é insustentável, que não há dinheiro para pagar pensões, utilizam sempre um argumento. E eu não me canso de o repetir, e é dos poucos números que aqui trago. 25% das pensões são pagas por impostos. Vejam bem como a segurança social não é sustentável. É de lei. Há pensões não contributivas, há pensões sociais, há pensões rurais, há pensões que são financiadas por impostos porque não resultam de uma carreira contributiva. Estes 25% são uma mentira estatística descarada. Ela é bem calculada, de facto, é verdade, mas é de lei. Tem que ser os nossos impostos a pagar as pensões de quem não contribuiu, a pagar complementos mínimos, a pagar o complemento solidário para idosos. Essa informação é escrutinada, ou será certamente escrutinada, pelos partidos no Parlamento, pelos parceiros sociais em sede de concertação social, mas também deve ser pela academia, pelos movimentos sociais, nomeadamente reformados e de precários, pela imprensa. E não estamos sós nesse trabalho. O Congresso Democrático das Alternativas tem participado em iniciativas, numa conferência de origem sindical aqui mesmo no Liceu Camões, no início de abril. Deu até origem a alguns artigos no Le Monde Diplomatique. Há blogs mais ou menos especializados de académicos e de investigadores, de ladrões de bicicletas, de buracos na estrada. A Associação de Combate à Precariedade dos Precários e Inflexíveis vão desenvolver 3 iniciativas a partir do dia 14 de outubro em torno das relações laborais, da precariedade, da segurança social. O Observatório sobre Crises e Alternativas do SES tem divulgado trabalhos também nesta matéria e, como defendem também nos contributos que nos chegaram, o Vítor Junqueira e a Elsa Castro, que contribuem para maior transparência da informação e para fortalecer a relação fundamental entre os cidadãos e a segurança social. Finalmente, qualquer reforma que contribua para a sustentabilidade financeira, social
e económica da segurança social tem que ser implementada gradualmente. Não pode prejudicar a confiança no sistema. O discurso a que assistimos, que põe pensionistas do setor privado com pensionistas do setor público, ativos, empregados, precários, contra pessoas mais idosas, não é um discurso que garanta a confiança no sistema, que fortaleça o sistema, que respeite o contrato social, que preserve a solidariedade intergeracional. E é fundamental recuperar a confiança de várias gerações no sistema de segurança social, que tem sido muito fortemente destruído pelo discurso caceteiro deste governo. Esse papel é de todas e de todos nós, em defesa da segurança social pública, universal e solidária, em defesa do trabalho, dos salários e das pensões. E eu que me engano muitas vezes, não muito a fazer contas, e tenho imensas dúvidas, tenho uma certeza, e é uma certeza absoluta. Se o Estado Social é o nosso mel, nós, de esquerda, não podemos continuar a tratar-nos com tanto fel. Obrigado.